Não sei se meu pai me ama. E para a gente começar, para a gente convidar aqui para a nossa roda, eu vou chamar ela, que depois cada um vai se apresentar um pouquinho, que nada melhor, né, para também não esquecer nada da pessoa. Eu vou chamar ela com muita salva de palmas, Vivi Santiago. Escolha seu lugar. Fica à vontade, fica à vontade. Isso, vai lá. Essa aqui da Mara Braz, que a gente trouxe, aquela ali é Casas Bahia. Vou chamar agora ele maravilhoso, que a gente já falou um pouco dele aqui. Vem pra cá, Everton Mendes. Escolha seu lugar. Legal que ele fez cara de surpresa. É isso aí, irmão. É isso aí. Tipo, eu? Como assim, cara? Que surpresa, meu. E para completar nossa roda, nosso papo para a gente começar, vou chamar ele aqui, Roberto, Beth e Noah. É isso? Vem para cá, vem para cá. É sobre isso, tá? Bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui. Depois a gente tenta achar o tênis, tá? Natural, e talvez ele volte com uma meia de cada pé, tá bom? E irmão, de verdade, fica à vontade que é um evento child friendly. Isso, child friendly. Então, qualquer demanda, fica à vontade que a gente está aqui para acolher e ser aldeia para você, tá bom? Então, deixa eu sentar. Ó, sentei aqui no trono. Ele afunda, mas vamos lá, gente. Bom, vocês estão microfonados? Tem aqui, ó, e a gente vai passando aqui, ó, qualquer coisa, tá? Não sei se meu pai me ama. Não sei se meu pai me ama. É a frase que vai nortear um pouco do nosso papo. Mas eu vou soltar duas perguntas aqui e vocês que lutem para dissolver a resposta disso, para a gente tentar refletir sobre. Eu vou aqui na mediação tentar também, com relação ao horário do almoço, tá bom? Que eu já estou vendo algumas pálpebras tremendo aqui, que pode ser fome. E também porque a gente tem criança no evento, tá? Então é importante a gente tomar esse cuidado. Mas as perguntas que eu vou deixar aqui no ar para a gente começar por que metade dos meninos ainda não tem a certeza que são amados? E a outra pergunta, para a gente soltar a bomba aqui, vocês têm certeza de que o filho de vocês presentes, vocês estão ali, vocês têm certeza que os filhos de vocês amam vocês? Qual é o parâmetro de amor? O que você... Né? Porque quando me fizeram essa pergunta, eu buguei, eu fiz na minha cabeça assim, né, Hugo? Como é, né? Você vai falar diferente, filho? Papai, beleza, sua resposta, vou respeitar, cara. Né? Mas vamos ficar com essas duas perguntas. Por que metade dos meninos ainda não tem a certeza que são amados? E o que é o amor? Né? A gente tem certeza de que os nossos filhos nos amam? E, obviamente, que a gente vai começar ouvindo rainhas, tá bom? Então, Vivi, pode começar. Eita, né? Eu acho que essas perguntas elas são muito, muito potentes, né, para a gente pensar. Eu acho que... E desculpa te interromper. Vivi, quem é Vivi? Isso, para a galera aqui. Então, eu sou Viviana Santiago. Eu sempre digo que meu sotaque me anuncia. O companheiro falou ali que ele é pai de Bia. Eu sou mãe de Marquinhos. Né? Eu sou de Recife. Estou aqui em São Paulo já há alguns anos, 5 anos. Eu sou professora, fundamentalmente professora, e venho pesquisando relações de gênero, relações étnico-raciais e decolonialidade há alguns anos, né? E pensando isso muito na relação com a atuação das organizações da cooperação internacional, pensando direitos, né? Direito de criança e adolescente, direito de mulheres, desigualdades, justiça social. E, nesse sentido, eu venho trabalhando com todo mundo, né? A galera que vem pensando e acreditando que um outro mundo é possível é a galera com quem eu colo. Né? A gente pensar que dá para ser de outra forma, dá para ser diferente, e como é que a gente bota isso no miudinho, no fazer cotidiano, como é que a gente transforma isso nas nossas relações diárias. Eu sou colunista da revista Asmina,
sou colunista do portal Lunetas, né, onde eu penso as infâncias a partir dessas chaves. Eu sou sócia do Guelé 10, eu faço parte do Guelé 10, do Instituto da Mulher Negra, e pensando muito desses muitos lugares, mas eu acho que, fundamentalmente, eu sou mãe de Marquinhos, sou mãe de João Marcos. Show de bola. E já costura. Ah, a Naz é a nossa. Ela foi. Naz, você foi promovida a puxadora de aplauso. Tá bom? Então vai na dela aqui. Isso. Exatamente. Ô, Rock, vem pra cá. Achei caído esses aplausos. Vai! Achei muito baixo. Ela puxa, mas quem dita a intensidade é quem é o aplaudido. Isso muito mesmo, bem, Vivi. Eu vou mostrar meu pai. E Vivi, já costura com a resposta. Tenta nos ajudar a responder isso. Por que metade dos meninos ainda não se sente amados? E o que é amor, né? Eu acho que a pergunta é potente, mas mais potente é a gente se juntar em grupo, né, para tentar responder, para tentar reagir, porque cada ponto de vista é a visão sobre um ponto, né? O nosso olho tem a cor da nossa história, tem a cor de por onde a gente passou. Então, quanto mais a gente se junta, mais elementos a gente tem sobre a realidade, porque eu vejo daqui, tu vê daí, tu vê da tua história, desses muitos lugares, né? Acho que os dados eles trazem coisas sobre as quais a gente devia se debruçar mesmo. O que é amor, né? O que é sentir-se amado, né? E quais são os gestos, né? Eu acho que a gente precisa definir. Eu trabalhei há muitos anos numa organização que trabalhava com crianças em situação de acolhimento institucional. Eram crianças que elas foram retiradas de suas famílias porque seus direitos tinham sido violados ou estavam em risco de serem violados. E aí, há muitos anos atrás, isso aconteceu, né? E aí eu conheci, chegou um grupo de 4 criancinhas. Uma criancinha de 1 ano, a criancinha tinha 9 meses, um tinha 2 anos, aí vinha 5 anos e 8 anos, 7 anos de idade. E aí chegaram essas 4 criancinhas, em situação de abandono. Essas crianças elas foram encontradas pelo Conselho Tutelar, sozinhas em casa, com um tio que tinha uma deficiência intelectual severa, e as crianças estavam tudo de calcinha e fralda em cima da cama, tomando mamá, que a de 7 anos tinha feito. Ela tinha preparado o mamá de todos eles, inclusive o dela, e estava lá sentada tomando mamá com os irmãozinhos. Essa foi a cena que o Conselho Tutelar encontrou. Essas crianças foram retiradas da família e a alegação é que essa mãe ela não queria cuidar das crianças, ela vivia na rua, né, se divertindo, e as crianças em casa. Depois de um tempo, essa mãe ela recebeu a autorização para visitar as crianças no programa, né, no abrigo. E quando nós conhecemos essa mãe, dessas 4 crianças, a mãe tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade, 4 filhos. Ela tinha se casado aos 13 anos de idade. Então, nós começamos a conversar com ela. E ela estava muito desesperada. Ela dizia, eu já estou fazendo de um tudo para ter meus filhos de volta. Estou fazendo de um tudo, eu quero meus filhos, eu não posso ficar sem meus filhos. Eu já comprei bibite, eu já comprei bicicleta, eu já comprei uma cama nova, eu já comprei as roupas, eu já comprei sapato. Estou fazendo de um tudo para ter meus filhos de volta. E aí, nessa época, eu tive o privilégio de trabalhar com um homem incrível, um pai incrível e um psicólogo social extraordinário. E ele sempre conduzia a conversa com as famílias de um lugar de muito não julgamento, né, de muito acolher, de entender o que aconteceu com essa família, né? E essa era a lógica do nosso programa. E aí ele perguntou assim, Dona Fulana, eu queria lhe perguntar uma coisa. A senhora já foi amada por alguém? Aí ela disse, sim. Eu fui uma menina muito amada, muito, muito amada. A minha mãe, quando ela me teve, ela não pôde ficar comigo. Ela ficou um pouquinho e aí ela me deu para a minha avó. A minha avó era uma mulher muito ocupada. A minha avó trabalhava muito, a minha avó nunca estava em casa, a minha avó saía o tempo inteiro, porque minha avó era muito ocupada. Mas a minha avó me dava de um tudo. Eu tinha de um tudo. Eu tinha uma vida de princesa, eu tinha uma vida de menina rica, porque a minha avó me dava de um tudo. Então, ficou muito nítido para a gente o que é que amor significava para ela. A pessoa que mais amou ela na vida não foi a pessoa que cuidou dela, não foi a pessoa que esteve presente com ela.
A pessoa que mais a amou era uma pessoa que dava coisas para ela. Quando ela está nesse lugar de ser mãe, bom, descontando todas as questões de gênero, de casamento infantil, de todas as desgraças que já tinham acontecido na vida dela, quando ela é desafiada a dizer o que é amor, bom, seguramente amor não é presença. A avó dela não esteve lá com ela, então para ela não é tão grave ela não estar com os filhos dela. Seguramente, amor não é cuidado, porque ela não esteve ali. Agora, amor significa o gesto da compra, de gastar dinheiro com alguém. Então, essa mulher, ela reproduz na sua maternidade a maternidade que ela aprendeu. Os conceitos fundantes, né, que estavam ali na vida dela, eles chegam a partir do exemplo de ter sido dada, de alguém não ter ficado, de quem ficou acolheu. É exatamente isso que ela está fazendo na vida dela. Posso dizer para vocês que foi muito massa nesse processo. A gente construiu um projeto no programa que se chamava Projeto Reaprender. Né? E a gente trabalhava com essas famílias, né? Entendendo que, primeiro, o Estado violava essa família, porque quando uma família não tem condições de cuidar de seus filhos e filhas, essa família já foi violada pelo Estado e depois ela é punida pelo Estado quando ela tem seus filhos e filhas arrancados dela. E aí também um processo de criminalização das mulheres. Porque, perceba, a denúncia era sobre essa mãe, mas ela tinha marido, viu? Ela tinha um pai ali que também não estava nessa casa presente, cuidando, mas ele aparecia, não, invisível. Então, veja como construir a noção de presença, amor e cuidado para os homens é completamente impossível. A sociedade da gente não dá esse repertório para os homens. O que é que o homem, né, ele aprende sobre amar, sobre cuidar? Né? Quais são os gestos? O que é que informa? Né? Não tem, a gente não tem. Né? Cuidar é prover. Né? Cuidar, se pá, é mandar o dinheiro. Mas essa presença não é uma coisa cotidiana. Não foi performado para muitos homens, né? Esse lugar do amor como o lugar do cuidado. Qual é o gesto de amor? Né? Tem, naquele livro O Tempo e o Vento, tem uma frase que eu acho muito bonita, que Érico Veríssimo fala de uma personagem muito velha, Veridiana, que ela cuidou de todos eles. Né? E ele diz assim, para Maria Veridiana, amar, o sinônimo de amar é servir. Né? Ela era uma mulher muito bruta, ela não tinha esses lugares de cuidado, mas ela cozinhava, passava, estava perguntando. Então, a gente precisa entender que amor é uma perspectiva muito polissêmica, né? É uma palavra que pode ter muitos sentidos, mas que, infelizmente, assim, eu percebo que, numa sociedade, né, que retira do homem o lugar do afeto, o lugar da expressão dos seus sentimentos, o lugar da conexão, né, os gestos que vão ser entendidos como gestos de quem ama não tem a ver com essa dimensão da vida que precisa ser preservada, que é o cuidado e a conexão. São gestos muito relacionados à provisão, a você prover um filho. Né? O melhor pai do mundo é aquele que provê. Só que essa é uma das formas da gente sentir que importa para alguém. Né? Quais são as outras dimensões de cuidado? Né? Leonardo Boff diz uma coisa muito foda, que ele diz assim, tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Né? E, então, esse cuidado, eu acho que não está presente na maneira como os homens são socializados. Mas eu acho que quando a gente acrescenta isso, para finalizar, quando a gente acrescenta essa dimensão dessa relação com um filho e uma filha, eu acho que comparecem muitas outras coisas, assim, principalmente essa sensação de o quanto que eu estou sendo... eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, vou falar do meu lugar de mãe. Foi muito recente na minha vida, o meu filho tem 19 anos, eu sou mãe solo, né, e eu acho que só quando ele tinha 15 anos que eu lembro de um dia, assim, no meio da pandemia, uma adolescente instaurando o pânico, então estourou uma rebelião lá em casa, e ele fez a rebelião e ficou trancado dentro do quarto, e era uma coisa assim, absurda, ele só saía do quarto quando eu estava dormindo. Eu estava acordada, ele ficava trancado dentro do quarto. Aí eu ia dormir 11 horas da noite, aí eu via ele saindo, e aí ele tinha uma gata filha da puta que saía todo dia de 5 da manhã, me pedia ração, eu alimentava, ela voltava para o quarto ficar com ele. E só saía de novo. Tinha ódio dessa situação. Mas eu lembro que só nessa época, com ele, com 15 anos, teve um dia que eu falei assim, cara, eu sou uma mãe muito boa.
para Marquinhos estar fazendo isso comigo, porque eu vivi uma vida muito insegura de dizer, sou mãe boa, não sou. Só foi aí que eu entendi que eu era, sim, uma mãe boa por outras questões que me atravessavam, mas eu entendi porque eu queria ser a mãe que minha mãe foi. Eu acho que minha mãe foi uma mãe foda. E eu buscava ser essa mãe, né? E não era. Aí, no meio da pandemia, eu entendi. Bom, eu nunca vou ser a mãe que ela foi, porque eu não sou a mulher que ela foi, porque eu seria a mãe que ela foi. Esse filho não é o filho dela. Então, eu acho que existem outras inseguranças que nos atravessam, essa coisa do que é perfeição, o que é ser bom pai, ser boa mãe. Mas quando eu entendi que eu era uma boa mãe, foi quando eu vi ali, a partir do meu filho, eu entendi muito a partir dele, a partir da presença dele, dos nossos pontos de conexão, apesar da rebelião, né? E diz assim, sim, eu sou uma boa mãe porque meu filho me ama. O que me disse que eu era uma boa mãe era isso, era a certeza do amor do meu filho. Não, e o que você falou traz uma frase sobre a maternidade, a paternidade, a parentalidade ideal, que hoje a gente às vezes pulveriza entre nós aqui, e a possível, né? Então, tem o que a gente quer fazer, mas eu acho que primeiro a gente passa pelo que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a gente falou aqui, né, de ser presente nessa ausência, e você amarrou com a questão dessa visão do provedor, né? De como que a gente é pautado em cima do prover, em cima do dar, como uma forma de linguagem, né? de amor. E aí eu queria puxar aqui para o nosso mano Everton, que aí eu vou alongando o pescoço aqui, tá? Ó, 5 em cada 10 meninos não tem certeza se são amados pelo pai. E aí a gente se depara com esse dado, a gente se depara com essa realidade e muitas vezes a gente trava, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem saída. O que você pensa? Não como receita de bolo, tá? Que aqui a gente está construindo muita coisa. Mas o que você pensa, assim, de um caminho possível, né? Que a gente tem o ideal, de 10 a cada 10 tem certeza que o pai ama, né? Isso seria o ideal. Mas qual seria um caminho possível para você, para a gente tentar mudar esse cenário? Tem a coisa do on, né? Que a gente liga o microfone. Acho que agora... Agora sim. Gente, eu vou começar a pergunta... Boa. Então, eu sou o Everton, sou psicólogo, eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho tem 15 anos, então essa experiência da adolescência eu acho que eu tenho bastante coisa para trocar. O Akin vai fazer 4 anos e o Akili tem 2 anos. Então, são 3 filhos. Eu quero trazer uma coisa que, um dia, trocando com um amigo, talvez vocês até conheçam, é o Vini. Ele faz parte do podcast, né, do Homem Paterno. Acho que participou da 3ª temporada. E um dia a gente estava trocando e ele falou para mim assim, contando histórias. Ele falou assim, nossa, tem um povoado em África que eles têm uma espécie de batismo para os pais. Então, todos os filhos, quando chegam na adolescência, eles precisam aprovar se o pai é um bom pai ou não. E é um ritual aberto para toda a sociedade. E se o homem não é aprovado pelo filho, ele é envergonhado. Então, quando ele me falou isso, nossa, meu coração apertou de uma forma gigantesca. Assim, eu falei assim, nossa, meu filho tinha 11 anos, hoje ele tem 15. E eu acho que ele me aprovou. E quando ele falou, meu coração apertou de tal forma, assim, eu falei, nossa, será que o meu filho, ele me aprovaria, né, como o pai dele, em meio à comunidade? E aí, a partir disso, eu comecei a me debruçar, né? E aí vieram esses questionamentos, né? Será que eu sou um bom pai? Será que meu filho valida as coisas que eu faço? E eu comecei a dialogar com ele sobre isso. Porque até então, o ideal de paternidade estava nesse lugar do provimento que a Vivi trouxe, né? Então, eu tinha que pagar uma escola mais interessante, tinha que comprar o tênis mais legal, tinha que conseguir dar um determinado videogame, né? Isso me fazia me sentir pai. E aí, quando ele trouxe isso, foi o momento que eu fui direcionado a pensar uma paternidade de uma forma mais interessante, que é o que eu entendo que é hoje. E aí, a gente foi dialogar sobre essa possibilidade de conseguir ou não externalizar os sentimentos de forma mais intensa um para o outro.
E aí, conversando com ele, eu acabei entendendo que ele não tinha repertório para falar se ele me amava ou não, para falar se eu seria aprovado ou não diante da minha comunidade. Então, a gente começou um processo de educação. Mas, para conseguir educar ele, eu precisava de repertórios próprios, né? Porque todo exercício de paternidade e de masculinidade, principalmente, passa pela gente. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu emergi um pouquinho mais e aí eu consegui educá-lo para as emoções. Então, hoje eu acabo conseguindo responder essa pergunta, né, falando que sim, que os meus filhos me amam, porque sempre existe essa troca. Acho que um exemplo que a gente pode trazer é dos nossos pais, né, que a gente tomava um cascudo, tomava uma bronca, e os nossos pais, as nossas mães falavam: mamãe tá fazendo isso porque te ama, né, papai tá fazendo isso porque te ama. Só que isso não funciona mais, né? As nossas crianças, elas têm um repertório muito maior do que a gente tinha, e eles conseguem trocar com a gente de uma forma muito mais igualitária. Então, quando a gente se dispõe a isso, a gente consegue compreender se é possível ou não, né, ter essa validação dos nossos filhos. E aí, pensando sobre a pergunta, né, eu acredito que quanto mais a gente busca um diálogo mais diretivo com os nossos filhos, mais fácil para a gente romper com esse dado. Porque a caixinha do homem, né, fala pra gente sobre homens não externalizar emoções, não externalizar sentimentos. Consequentemente, os homens não vão conseguir falar sobre si. E vai ser muito difícil para esse homem conseguir chegar no filho e explicar para esse filho que ele precisa mostrar para essa criança que o sentimento dele é um sentimento legítimo, ao invés de fazer como a gente faz, né, que é comprar, que é dar, né, que é ofertar coisas. Então, uma pergunta que eu levo para vocês, né, está relacionada à linguagem do amor, porque a Vivi trouxe, né, sobre infinitas formas. E eu queria saber se vocês já fizeram aquele testinho básico que tem na internet, né, para entender qual é a linguagem de amor de vocês. Como que vocês comunicam essa forma? Se vocês comunicam isso, né, de que forma vocês falam para o filho de vocês que vocês estão amando eles, né? Então, tem pessoas que precisam comprar, né? Quando você dá um presente para o seu filho, ele entende que aquilo está relacionado ao amor. Tem outras que têm alguma dificuldade financeira, né? Que tem o tempo como algo que nomeia aquele sentimento. Então, para todo mundo é claro isso, né? A gente consegue entender de que forma que a gente comunica para o nosso filho que a gente os ama? Vocês conseguem? Tempo. Sim? É difícil, é bem difícil. E você foi falando, enquanto você foi falando, não sei vocês, mas a gente vai entrando na nossa trajetória, né? E principalmente tentando responder essas perguntas com base no que a gente vive, né? As nossas qual linguagem do amor a gente aplica, né? A gente tenta aplicar dentro da nossa realidade. Onde que a gente acha esse teste aí que você citou? Jogou Google, teste 5 linguagens do amor. Como descobrir as 5 linguagens do amor, as minhas? Google pesquisar, né? E eu acho importante, eu vou puxar pro Roberto, que tá vivendo aqui tá com o olho no peixe, eu tô no gato, né? Eu já sei. Mas eu tô com um time ali, ó. A galera fica olhando, aprovando, tá tudo bem. Eu falo, beleza. Eu gosto disso. Eles também te avisam se perdeu a outra meia. Sim. Então a gente tá atento. E então traz pra gente para a gente tentar amarrar aqui e de repente surgir disso algumas outras dúvidas que a gente possa ter desse tema dentro do seu recorte também. Bom, vamos lá. Se apresenta. Eu sou Roberto Betti, eu sou um pai parturiente. Noah tem 2 anos, então faz 2 anos que eu pari. E eu venho, né, de uma criação totalmente machista, né? Meu pai e todas as figuras masculinas ali que compõem a minha família sempre reproduziram esse machismo muito tóxico. Então, assim, quando eu me entendi como uma pessoa trans e comecei a minha transição, a minha busca era me incluir nesse universo. E para me ser aceito nesse universo, eu precisava reproduzir o que aqueles homens, né, reproduziam. Então, eu posso dizer que eu já fui um homem escroto, muito escroto, no começo da minha transição. Eu achava que mulher tinha
hora para chegar, mulher tinha a roupa certa para vestir, que mulher que tinha que cuidar da casa. Então, assim, nessa época eu fui casado com uma garota, a Tati, e ela passou com tudo isso comigo, né? Eu reproduzi tudo isso com ela. E o que foi, assim, um ponto-chave, assim, para mudar isso em mim, sabe? Graças a Deus eu me libertar dessa doença, foi a socialização. Quando eu comecei a me socializar com outros homens que não tinham aquele tipo de comportamento, sabe? Quando eu comecei a conhecer também outras pessoas trans, com outras vivências, porque até então eu era a única pessoa trans que eu conhecia ali no bairro, na cidade, não existia outra pessoa, né? Porque quando eu descobri o que era ser trans, foi pela televisão, com o Tarso Brant lá no programa da Band. E minha carreira foi solo a partir dali, né? Eu juntei o que eu tinha, cheguei lá pro meu professor da academia e falei, olha, eu descobri o que eu sou e eu preciso da sua ajuda para ficar desse jeito. E daí ele falou, vambora, me meteu um monte de bomba lá e a gente foi tomando até eu conseguir achar um médico que realmente fazia esse tratamento, que inclusive é o SUS, que cuida de mim. Inclusive na gestação do Noah, pré-natal, parto, foi tudo SUS, foi maravilhoso. Minha experiência de gestação foi incrível. Então, foi isso. O que me ajudou a sair disso, a desconstruir isso e ser hoje quem eu sou e o pai que eu sou pro Noah, foi me socializar com outras pessoas e outros tipos de masculinidade, sabe? E em relação a saber se o Noah me ama ou não, eu acho que hoje eu tenho certeza, mas eu tenho medo do futuro. Assim, sabe? Hoje eu sei que ele me ama, porque quando ele tá em apuros, ele me procura. Quando ele tá chateado, ele me procura. Sabe, todo aquele momento de acolhimento, a felicidade dele, quando ele me vê, ele corre pros meus braços, ele faz uma festa. Independente de quem esteja naquele ambiente, o meu colo é o preferido. Então, assim, hoje eu tenho certeza. Só que eu tenho medo do futuro, sabe? Nessa fase da adolescência e tudo mais. Dele não ser assim, porque hoje eu vejo os meus sobrinhos, né? O Noah é o 10º, né, neto da minha mãe. E os 9 anteriores já são grandes, né? E eu vejo a forma que eles tratam os pais, assim, eu fico com medo disso acontecer também, sabe? Então eu fico meio que hackeando a criação dos meus sobrinhos para entender aonde que foi ali, o que aconteceu para me fazer diferente com o Noah, sabe? Mas é uma receita de bolo, né? Pode dar certo, pode não dar, mas espero que dê certo, né, campeão? Toca aí. Yes. Ó, pelo menos não deixou no vácuo, já é um caminho. E eu amei o look combinando. Não sei quem reparou. Eu também sou desses. E você trouxe um negócio que mexeu muito comigo, por conta da nossa certeza, do que a gente faz e a nossa certeza se eles nos amam. E em casa, com Augusto e com o Hugo, quando a gente fala sobre eles estão com algum problema, eles estão em apuros, eles correm para mim, então, check. Eles querem, vem para mim, check. Mas 2 checks aí que eu queria colocar e que mexem muito comigo é que eu também posso correr para eles, entendeu? Tipo, eu posso correr pro Augusto e pro Hugo quando eu não tô legal. E são muitos dias que eu não tô legal, entendeu? São muitos dias em que eles me pegam chorando, eles me pegam nos meus momentos de vulnerabilidade ali. E a gente tem um hábito lá em casa. Pô, sou o mestre de cerimônia, pô, tô fazendo todo mundo rir aqui. A gente tem um momento lá em casa que é o abraço de família. E o abraço de família, ele é, tipo, religioso. Tá acontecendo qualquer coisa. Tá um cozinhando, o outro trabalhando, o outro assistindo desenho, o outro no quarto de brinquedos. E quando um grita, abraço de família, a gente sai do cômodo onde estiver e a gente se abraça, incluindo a nossa cachorrinha. Porque ela é família também, e ela tem um papel terapêutico muito importante lá na nossa casa. E por muitas vezes, tanto o Augusto como o Hugo, eles sentem, eles são pequenos, mas eles sentem, tipo, papai não tá legal. Não é só quando eu tô chorando, sabe? Papai não tá legal.
A mamãe não tá legal. O papai e a mamãe, eles não tão legal um com o outro. E o clima não tá da hora. Sabe assim? O papai foi grosso comigo. A mamãe foi grossa comigo por algum negócio que, tipo, não tá legal. Eles não têm a maturidade para chamar assim, campeão, senta aqui. Vamos conversar. Mas eles têm a maturidade de entender o que está rolando e pelo que a gente está construindo enquanto família, eles entendem, eles têm a sensibilidade de tipo assim, é agora. É agora, eu preciso convocar. É tipo, Power Rangers, precisamos do poder Megazord. É a hora que chama o robô, sabe? É a hora que chama a junção da nossa potência máxima enquanto família. A nossa família ser o nosso Megazord, ser esse momento de potência. E quantas vezes eu não pude, assim, eu pude chorar de gritar, chorar sem tentar esconder deles essa coisa que a gente tentava esconder dos nossos pais, de homem não chora, você não pode se vulnerabilizar, né? E os meus filhos, eles são colo para mim. Então, se eu tenho certeza, se meus filhos me amam, são nesses momentos que eu começo a comprovar. E um dos meus maiores desejos é que o abraço de família nunca acabe. Os meus maiores desejos é que eu me mantenha em vigilância e às vezes acaba subindo o meu sarrafo até um pouco mais alto do que a minha humanidade consegue ultrapassar, porque aí quando eu erro, os meus erros eles são muito maximizados. Eu comunico para a internet tentando atingir outros homens. Só que eu sou humano, eu também erro. Então muitas vezes eu sou incongruente com o meu discurso. E muitos que estão produzindo conteúdo aqui também são incongruentes com os próprios discursos. Mas a gente tem que se acolher. Porque o meu filho ele vai me ver errar. Né? Ele vai me ver acertar. Ele vai olhar para mim e falar assim, caraca, o meu porto seguro, a pessoa para quem eu tenho para onde correr, a pessoa para quem eu tenho para quem pedir colo e ombro para eu chorar por conta de que acabou o tempo de TV, porque essas são as demandas deles, né? Nossa, grudou slime no teto, pelo amor de Deus, meu mundo caiu, me acolhe. Esse é o problema dele. O meu é saúde mental, o meu o aluguel venceu e tipo, e agora, filho? E aí ele pedir, papai, quando você tiver dinheiro, você compra tal coisa? Eles usam sempre essa frase no começo. Papai, quando você tiver dinheiro, é tipo um pouco da consciência de classe que a gente está criando neles ali, que a vida não é um morango. Mas ao mesmo tempo me bate uma noia de tipo assim, será que eu estou criando os meus filhos com uma mentalidade de escassez? Que eles sempre partem do pressuposto de que não tem? Entende? Ao passo de que eu me protejo de chegar no shopping e não sair gastando com aquele balão de gás hélio de R$ 98,90, né? Que a gente deixa ali um rim. Será que eu não estou criando algum trauma, alguma mentalidade de escassez? Porque principalmente nós, homens negros, que fomos criados nessa coisa na volta a gente compra, e quantas voltas não chegaram ainda? Tem um monte de volta que eu estou esperando desde 1990 e tantos, o dia da volta de comprar o algodão doce chegar. E esse dia nunca chegou, sabe assim? Então eu fico nessa linha tênue de como que eu estou criando os meus meninos para eles saberem que são amados, sem que eles se vejam sempre nesse lugar de escassez, sem que eles não encontrem dentro da nossa família um refúgio, e de que eles também não sejam responsabilizados com essa carga gigantesca que é acolher um cara de 36 anos, bipolar, com TDAH, sabe, com um monte de demanda, com a TIM ligando a cada 10 minutos aqui para tipo, ei, e aí, cara, vamos, né? Você quer aumentar o seu plano? Como é que eles fazem isso? Como que vocês veem isso? Se vocês fossem me ajudar, sabe, a entender essas questões e com base do ponto de vista da onde cada um sai, o que vocês, né, vamos retomar com a Vivi aqui. Pega na minha mão.
Eu acho que, primeiro, obrigada. Obrigada por deixar a gente compartilhar da tua vulnerabilidade. Eu sempre me sinto muito honrada quando alguém se sente à vontade e confortável o bastante, né, para se mostrar inteiro. Obrigada, é essa inteireza que conta. Eu fico pensando também, né, nesse lugar de mulher negra. Eu acho que essa é uma dimensão que tu trouxesse para a conversa, que ela está aqui entre a gente e a gente ainda não falou sobre ela, né? Vocês são homens, muitos e a maioria pais, ou que serão pais, ou que desejam ser pais, e o fato de terem esses encontros e estarmos embaixo do mesmo teto não significam que são todos iguais. Existem questões que nos atravessam e que elas nos diferenciam e que elas também vão ser determinantes na maneira como a gente vive essa paternidade, né? Ser um pai branco de classe média é uma coisa, ser um pai preto na periferia é outra coisa, ser um pai que está empregado, ser um pai que está desempregado, ser um pai que caminha na rua com seus filhos e entra em qualquer loja e não é incomodado, ser o pai que tem que passar pelo vexame de caminhar na rua com seus filhos e ver as pessoas trocando de calçada porque pensa que você é um ladrão, ser um pai que anda na rua, né, e vê, quando entra numa loja, segurança seguindo você, e saber que vai seguir seu filho quando seu filho crescer. Eu deixo para vocês, como provocação, pensar nisso, pensar nas coisas que estão aqui, que nos atravessam e que nos diferenciam, porque aquilo que nos diferencia não nos antagoniza, mas pode fazer a nossa experiência entre nós ser muito mais potente, né? A gente não pode, porque a gente pode criar, então, espaços de solidariedade entre essas paternidades, né? Ser um pai branco de classe média alta que entra em qualquer loja sem ser seguido pelo segurança, tem um dever aí de dizer, eu vou olhar como é que está esse outro pai, né? Esse homem que entra aqui com os filhos, o segurança está seguindo, o que é que tu faz com isso? Né? Tu é o pai branco que anda com teus filhos e troca de calçada quando vê o pai negro passando. Acho que trazer a questão racial e a questão de classe é fundamental para a gente fortalecer esse espaço de solidariedade entre paternidades, né? Essa foi uma pauta muito determinante para nós, mulheres negras, por exemplo, em relação ao feminismo. Quando as mulheres brancas diziam que a questão da creche, por exemplo, não era uma questão feminista, e a questão de agenda de trabalho não era uma questão feminista, e as mulheres negras diziam, porque vocês, para estarem aqui, somos nós que estamos na casa de vocês, cuidando dos filhos de vocês. E quem cuida dos nossos filhos para a gente poder se organizar? Então, creche é uma questão feminista, sim, porque se eu não tiver onde deixar meus filhos, eu não vou poder me organizar na luta. Saneamento básico era uma questão feminista desde os princípios, e as mulheres brancas tinham muita dificuldade de entender. Não adianta a gente falar de direito à saúde, a gente ter médico de família e o esgoto passando na porta. Saneamento básico é uma questão feminista, porque enquanto as crianças continuam adoecendo, essa mulher continua ali dentro do cuidado, né? Então, eu trago isso para interseccionar mais ainda, né, o encontro. Mas indo nessa coisa que tu fala da precariedade, né, da escassez, eu acho que para nós, enquanto pessoas negras, e que estamos, eu acho que, primeiro, é sempre a certeza de que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? Estarmos aqui enquanto pessoas negras e já é muito, né? As pessoas que submeteram à escravidão foi sonhando que esse dia podia chegar. Eu acho que o segundo é acreditar que a gente já foi mais longe. A gente já foi mais longe do que quem veio antes da gente, né? E os nossos filhos vão mais longe do que a gente. E eu acho que essa coisa da grana para a gente, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas de uma maneira geral, mas eu acho que para a gente, porque é muito sobre ter ou não ter, comer ou não comer, vender o almoço para poder comprar o jantar, as dias se escorrem, a gente tem que ter uma relação de muito equilíbrio sobre desejo, necessidade, planejamento. Isso também é uma coisa que nós ganhamos em relação aos nossos ancestrais, tempo. Sabe qual era a expectativa de vida de uma pessoa durante a escravidão? Morrer assim, ó. Né? Então, as pessoas não tinham como planejar, não tinham tempo, a pessoa não sabia se está viva amanhã. Eu estava lá no meu continente, vivendo minha vida, fui sequestrado, passei por uma viagem onde eu fui desumanizado, cheguei aqui, sofro todas as violências, eu não tenho tempo. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Nós temos tempo. Então, quando a gente interioriza a noção de tempo, a gente também interioriza a noção de planejamento.
com as nossas filhas e filhos. Você precisa desse brinquedo? Não, porque você tem uma caixa de brinquedo. Ah, então você quer. Uhum. Vamos fazer um plano. Quando é que a gente pode ter esse brinquedo? Então, perceba, eu estou incorporando outras dimensões aqui, a dimensão do planejar, né? Outra coisa de que na volta a gente compra é que nem sempre era falta de dinheiro. Às vezes era falta de vontade de querer se aperrear com o menino. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Então, não, na volta a gente compra. E aí eu dou aquele perdido que a gente depois entendeu. O na volta a gente compra como, ela não tinha dinheiro, então ela disse que na volta comprava. Mas às vezes não é. Que a gente... Também, isso não foi transmitido intergeracionalmente para a gente. A dificuldade de dar limites, e aí eu uso essa coisa do dinheiro, porque, na verdade, eu não quero dar o limite sobre essa compra, eu não quero ter essa conversa. Aí eu coloco tudo na culpa do dinheiro. Né? Olha, papai está sem dinheiro. Não, querido, não faz o menor sentido comprar um balão que vai se espocar assim que a gente pisar o pé fora do shopping por R$90. Essas conversas são as conversas que a gente não está tendo e que não comprar não é só porque é caro, é porque não faz sentido. Tem outras coisas. E eu acho que aí a gente expande um pouco mais essa dimensão da grana. E planejar, ter planejamento financeiro é uma coisa que as nossas e os nossos nunca puderam fazer, porque a gente vende o almoço para comprar o jantar. Hoje, onde a gente está, enquanto pessoas negras, que fomos um pouco mais, a gente tem tempo para planejar, a gente tem tempo para poder olhar para a questão dos gastos enquanto família de uma maneira estratégica. A gente tem educação financeira, falar de dinheiro, é falar sobre desejo e necessidade, é falar sobre planejamento, é falar sobre sonho. Sonho é sobre planejar. Ajudar as crianças a ter educação financeira é trazer essa dimensão do planejamento numa expectativa de realizar esses sonhos. Né? Quais são os sonhos que a gente vai realizar? Como é que a gente faz para realizar um sonho? Perceba, tudo isso são habilidades que, historicamente, a gente não exercita, porque isso foi tirado da gente enquanto pessoas negras. Quando a gente tinha, e ainda é, né? Quando a gente pensa que a gente é um país que mata um jovem negro a cada 23 minutos, o Unicef diz que um jovem negro de 26 anos já pode ser considerado um sobrevivente. Então, isso significa que tempo e saber viver com tempo não é para a gente, mas tempo é orixá. Tempo é orixá. Se a gente servir bem ao tempo, o tempo nos serve. Né? Axé. E a gente tá chegando numa reta final, aqueles últimos 100 metros aqui do nosso papo, para a gente também liberar para o almoço, né? E as crianças já devem estar mordendo a quina ali do EVA, né? Da brinquedoteca. Então, para a gente amarrar esse finalzinho, até para a gente abrir um pouco também para as pessoas falarem desse ponto, assim, em cima do que ela falou e daquilo que eu trouxe também, como que você pincela essa questão? Eu acho que a gente precisa sair do lugar de pai e criança, né, e colocar uma relação de duas pessoas ali, né, dois humanos. Porque os nossos filhos, eles têm a capacidade de compreender tudo aquilo que a gente fala, né, dentro da compreensão deles. Então, a gente falar sobre dinheiro para uma criança, eles vão entender na lógica de 2, 5, 10 anos. Se a gente falar sobre relacionamento, eles vão entender. Então, quando a gente faz esse movimento e consegue dialogar de uma maneira muito mais diretiva com eles, eles vão conseguir ter um repertório muito maior para compreender os nossos sims e os nossos nãos, né? Eu acho que é muito comum, né, a gente falar para os nossos filhos, pô, a gente não tem dinheiro. E ele fala, mas passa o cartão. Porque o Hoje cartão é o mundo Pix. mágico. Né? Eles aprenderam Faz a palavra Pix, Pix, né? é verdade. Porque é o mundo mágico para as crianças, né? O cartão. Você vai lá, não tem dinheiro, mas tem o cartão. E aí, se a gente não explica, né, o cartão, o trabalho, o esforço para aparecer o dinheiro dentro do cartão, né, as crianças vão ficar refém da fantasia delas. Sim. E aí eles vão encher o nosso saco quando a gente não conseguir fazer alguma coisa que eles gostariam que a gente fizesse. E principalmente, né, quando eles são atravessados pelas outras realidades dos amiguinhos, porque o amiguinho está em outra situação financeira e vai chegar lá com a questão que ele pediu para você, que você não pôde dar, e o amiguinho deu. Então, né, todo mundo passou isso aqui na infância, né? Eu tenho, você não tem. Lembra desse comercial? Que era tipo um comercial de fazer inveja mesmo? O próprio Kiko, né, no Chaves, que o Chaves vinha com um biboquê de lata e o Kiko vinha com um de cerâmica gigantesco e ainda fazia inveja. Então, a gente cresceu também, né, nesse lugar
de comparar com o outro e ter que analisar a nossa própria realidade para conseguir chegar, né? Sim. E aí, quando a gente conduz o diálogo com as crianças dentro da nossa comunidade, né, dentro da nossa família, acaba ficando muito mais fácil para que eles consigam compreender tudo aquilo que a gente deseja que eles compreendam, né? E é importante pensar que os anos iniciais são a poupança que a gente faz para a adolescência, né? Porque muita gente teme a adolescência, só que a base ela não foi feita da forma que ela precisaria. E aí, Inclusive quando a poupança cresce, do amor, né? Do amor. Tudo, né? A gente precisa falar sobre afeto, precisa falar sobre dinheiro, precisa falar sobre acesso, sobre conquistas, sobre classe, né? Tudo isso é necessário nesse período inicial. Então, se a gente faz isso de uma forma muito segura, quando chegar na adolescência, né, vai ser muito mais tranquilo ter o nosso filho, né? Porque é uma criança que vai escutar a gente, que vai olhar a gente enquanto uma referência, que vai conseguir dialogar com a gente sobre temas difíceis, né? Essa semana eu fiquei muito feliz por 2 motivos, né? O primeiro é que meu filho tem 15 anos e ele me mandou uma mensagem falando sobre a menina que ele está quase ficando com ela, que é a primeira vez que ele vai ficar com alguém. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu tinha muito medo disso não acontecer. E o segundo é um tanto mais triste, né? Que morreu um menino que mora na rua dele. E aí ele também estava muito mal, e ele me mandou uma mensagem, e aí eu falei, quer ficar aqui pra gente conversar? Aí ele falou, sim. E ele foi para minha casa, né? Então, tudo isso está relacionado a um tempo atrás, né? Porque eu também chorava na frente dele. Quando eu perdi um emprego, eu cheguei para ele chorando muito, eu estava muito mal, um monte de conta para pagar. Ele falou assim, pai, não se importa, você é mais legal que o seu trabalho. E aí isso me acolheu de uma forma muito positiva, sabe? Então, tudo que a gente conversa com as crianças, eles sempre vão ter um repertório, né, para devolver pra gente. Então, acho que a gente precisa se deslocar, né, desse lugar de pai e filho e entrar numa relação humana mesmo, né? Que a partir disso a gente consegue ser bem-sucedido. Perfeito. E a gente foi passando aqui pelo que a gente falou de se o meu filho, se eu tenho a certeza se meu filho me ama, por que esses meninos não têm a certeza que são amados pelo pai? E a gente passeou por classe, por gênero, por raça, né? Eu acho que foi importante dentro desse papo. E antes da gente abrir para as perguntas de vocês e falas, Roberto, diz aí. Bom, gente, eu tô na altura da minha paternidade que faz pouco tempo que eu saí do modo sobrevivência, né? Que era só manter ele vivo, né? Manter as contas pagas, me manter vivo também. Eu sou pai solteiro, na guarda compartilhada. Alguém ali falou também que exerce a guarda compartilhada, uma semana com cada. Então, assim, são muitas demandas. Hoje mesmo, né? Eu tive que acordar mais cedo, fazer salada de fruta, lavar a louça para não deixar lá, cuidar da casa, fazer mala. Na hora que estava todo mundo pronto, banho tomado, fiz cocô, tive que dar banho. Então, assim, são muitas demandas, são muitas perguntas que eu tenho hoje também na altura da minha paternidade, muitas dúvidas, me questiono, me julgo, me culpo o tempo inteiro. Mas agora, com a terapia, tô tentando, sabe, me julgar menos, deixar isso mais leve. Eu sei que eu não vou conseguir dar conta de tudo, que são muitas coisas mesmo. Então, assim, alguma coisa vai passar, alguma coisa não vai ser feita 100%, mas o que eu sei é que eu tô fazendo o meu melhor, tô buscando informação. Eu acho que a gente também tem que aprender a ser mais leve com a gente mesmo, né? Porque com toda essa coisa de paternidade, educação respeitosa, tudo, a gente fica assim, meu Deus, será que eu estou sendo permissivo? Será que eu estou sendo respeitoso? E a gente fica sempre nessa dúvida, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou fazendo um bom papel? E, na verdade, a gente nunca tem essa resposta, assim, de fato, né? Então, assim, essa cobrança também, eu acho que faz um pouco, assim, pesa muito também, sabe? Então, assim, tô tentando hoje ser mais leve com isso. Não consigo te ajudar, porque eu tô passando por coisas piores ou parecidas, entendeu? Mas eu acho que, assim, a gente tá no caminho, sabe? A gente tá no caminho certo, fazendo, com certeza, muito melhor do que os nossos antepassados fizeram, porque hoje a gente tem informação, a gente tem internet, a gente tem vários criadores de conteúdo aqui, sabe, passando pra gente isso. Então, assim, eu acho que a gente tá aqui, esse grupo aqui de pessoas, com certeza, vão atravessar nossos filhos e, enfim, nossos netos, assim, sucessivamente. Não, e o quanto que a gente faz, a gente vai tentando associar isso como uma linguagem do amor para os nossos filhos, né? Então, tanto o que a gente compreende, vivendo o nosso possível e dentro dos nossos recortes, quanto o que eles estão compreendendo do que a gente faz. O exemplo do pai que
que saía, o filho estava dormindo, chegava, o filho estava dormindo, e ele usava uma linguagem do amor de se fazer presente na ausência. Então, eu acho que esses também são caminhos da gente tentar mudar esse quadro, né, de 5 a cada 10 meninos não saberem se são amados pelo pai. Bom, gente, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui, então, para também não tomar tanto tempo do almoço de vocês, para a gente dar aquela relaxada, né, aquela descompilada, vocês poderem trocar entre vocês, eu vou... Quer falar? É puxar aplauso? Não, calma. Ela é a nossa puxadora de aplauso. Para que a gente consiga ter um tempo legal e quanto mais objetivo você for na sua pergunta, né, para que os nossos participantes aqui possam discorrer também sobre o tema, melhor, porque a gente consegue ouvir outras narrativas e outras respostas de possíveis perguntas boas. Então, alguém quer falar alguma coisa? Temos 3 aqui, ó. Então acabou. Aí, 3. Aí a gente respeita os 3 que levantaram. Então, boa tarde, eu sou a Pamela, né, como eu já havia me apresentado. Não é uma pergunta, mas eu vou ser objetiva. Legal. Tá? Eu estou aqui representando a coletiva Cane, que é uma das apoiadoras do projeto do Sonhando Meninos para o Futuro. E eu sou psicóloga, né, também, como eu falei. E as falas de vocês, né, queria agradecer ao Everton, à Vivi, a você também, me fizeram lembrar de uma situação que eu, atendendo na clínica, né, um pai me falou, eu não sei fazer isso. Eu não sei ser pai, eu não sei o que eu faço, eu não sei que direção eu dou. Né? E esse pai ele tem um conflito muito grande com a filha adolescente. Né? E algo que eu falei para ele, que foi o que eu escutei de vocês também, é sobre propósito. Né? As filosofias africanas elas falam muito sobre propósito. Ser pai, ser mãe, conduzir alguém para a vida, né, precisa de propósito. Então, quando a gente entende, né, o que eu quero que o meu filho seja, o que eu quero que esse adulto, né, quando essa criança virar um adulto, o que eu quero, quais são os valores que eu quero que ela carregue, que ela transmita, né, que ser humano é esse que eu quero. Eu acho que o fato da gente conseguir planejar, né, com um pouco de perspicácia, de estratégia, quem é essa pessoa que eu quero jogar no mundo, né? Como que eu quero que essa pessoa se relacione com esse mundo, talvez nos ajude no exercício diário de como fazer, né? Como fazer esses investimentos desde a infância, para depois começar a colher os frutos na adolescência, entender que adulto será esse. Né? Então, eu deixo essa reflexão. Né? O que eu quero para os meus filhos? Né? Por que eu quis ter um filho e agora que adulto é esse que eu vou conduzir para o mundo? Né? Que adulto é esse que eu quero que o mundo conheça e o que eu quero que esse adulto também, que impacto eu quero que esse adulto cause no mundo. Acho que ajuda no fazer, né? No dia a dia. É só isso. Nas, é isso. Obrigado, irmã, pela contribuição. Obrigado. Bom dia. Me chamo Alexandre, sou coordenador social de um movimento de habitação. Conheço o Everton, os outros também eu não conheço, prazer conhecê-los. Conheço o Everton através de pluriversais e o tema, Sonhando Paz, Futuro e tudo mais, eu aprendi muito sobre paternidade no decorrer da minha vida, a partir do momento que eu me tornei pai, óbvio. Só que muito sobre se comunicar com meu filho, como tratar, respeito, ensinar diversos temas, eu aprendi dentro do Pluriversais, que é uma rota de masculinidade preta. Eu gostaria de saber quais ferramentas vocês imaginam para entregar para os pais de como aprender sobre paternidade, como aprender a lidar com os temas voltados para os seus filhos, além do Pluriversais, além do Papo de Homem. Minha mulher falou que te conhece, eu não te conhecia, mas minha mulher falou que te conhece. Muito prazer. Então, quais são as ferramentas que vocês trazem para os pais? É isso. Boa, Nas. Eu acho que eu posso começar como a ferramenta principal à disposição. Porque, de fato, a gente não tem uma cartilha que exercita a paternidade. Né? A gente precisa se dispor a. Então, você precisa se dispor a trocar fralda. Antes disso, né, você precisa se dispor a acompanhar um ultrassom. Você precisa se dispor a fazer umas massagens no pé da companheira. Depois, se dispor a trocar fralda, se dispor a dar o banho. Então, tudo que você se dispor a fazer vai fazer com que você consiga exercitar uma paternidade mais funcional.
a gente, né, por todo o contexto histórico, a gente vai se distanciando dos cuidados do nosso filho porque é pré-definido que são cuidados femininos, né? A gente é homem, homem não vai fazer coisa de mulher. Então isso acaba prejudicando. Então acho que todas as pessoas que se dispõem a dar conta das demandas de um recém-nascido, possivelmente é uma pessoa que vai conseguir desenvolver essa tecnologia para o exercício dessa paternidade de forma mais saudável. Então a minha tecnologia é essa, né? À disposição. Vai lá, Roberto. Bom, eu compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que esse laço, né, que a gente cria com os nossos filhos é através do cuidado. É através do cuidado rotineiro ali, cotidiano do dia a dia. É de trocar uma fralda, é de fazer uma mamadeira, é de botar um filminho, deitar do ladinho ali, assistir junto, é brincar, sabe? Que teve um colega aí que falou que tem umas coisas que o filho gosta que ele acha chato. Realmente, às vezes é chato, você quer só pegar o celular e ficar rolando a barra do filho. Mas é esse momento de você estar ali brincando, dando atenção. Eu acho que é esse dia a dia que vai nos tornando pai, né? Não tem uma receita de bolo. Então, assim, a disposição de estar ali e a presença, né? Não é só estar ali presente, mas é estar em presença mesmo. Eu acho que isso é o essencial. Quer somar, Vivi, para arrematar a dúvida e a gente vai para a última do nosso amigo? Eu diria que a curiosidade, sabe? Se perceber não só na energia do medo, do desespero que não sei, mas que tal transformar isso em curiosidade? Dizer, uau, eu não sei isso, deixa eu pesquisar, manter essa atitude de buscador. Eu vou buscar, eu vou ouvir, né? Eu vou saber quem está falando sobre isso, eu vou aceitar ou não saber. Porque eu acho que essa é uma coisa que nos atravessa enquanto mulheres, é que as pessoas elas nos socializam fazendo acreditar que porque a gente tem útero, as mulheres que têm útero, que nós somos mães. E nós não somos. Né? E isso atravessa muito o desespero de muitas mulheres na sua maternidade, porque elas acham que deviam saber, têm medo de reconhecer que não sabem e, portanto, não procuram ajuda. A gente passa pelos terríveis 2 anos assim, fazendo de conta que sabe tudo. Quem sabe? Para mim, filho é tipo que nem um Pokémon, assim, quando a gente está quase chegando lá, muda o level. Né? E está tudo bem. Né? Essa fase agora eu não tenho, eu estou curiosa. Me ajudou muito, eu percebi isso na minha maternidade, sabe? Quando eu acolhi o não saber, dizer, eu não sei mesmo, não. Eu vou procurar, eu vou ser curiosa, eu vou ler, eu vou pesquisar na internet, eu vou falar com outras mães. Não ter vergonha, né, de não saber e trazer a curiosidade para a minha vida foi fundamental. Eu acolho. Show de bola. E é dentro... E dentro disso, acho que, somando com o que ela disse, que ela falou assim, é pesquisar, é ler, é fazer. E muitos de nós homens, a gente cai no hábito de partir do pressuposto que ela já sabe. Então, eu não fiz porque ela não me ensinou. Eu não fiz porque ela não me disse que fralda de cocô se troca. Então, poxa, né, ela não me falou, ficou a criança assada lá. Então, é desde informação de gestação, parto puerpério, até, eu cozinhar uma comida diversa para o meu filho. Tipo, eu não como brócolis, mas eu precisei aprender a fazer uma salada de brócolis, né? E não colocar, a gente não colocar as nossas parceiras, as mães dos nossos filhos, as mulheres em geral, no lugar de nossas professoras do que é a nossa obrigação. Então, com acesso à informação, é importante a gente ir atrás e descobrir, né? Eu estava fazendo uma palestra. E uma das pessoas que falou ali, falou dessa questão, não, porque a minha esposa não me ensina, porque é muito difícil, a gente não teve a referência, a gente não sabe e tal. E eu entendo isso justamente por conta de todos os recortes que a gente trouxe aqui. E eu estava fazendo uma palestra para, acho que eram 100 homens, mais ou menos, de uma empresa de mineração lá do Mato Grosso. E aí a moça que me contratou, ela já me deu um briefing, falou assim, ó, são 100 e poucos homens na sala, eles vão estar no meio do turno, então vai estar todo mundo de uniforme, eles vão parar para sentar assim, e aqui é um estado que é recorde de feminicídio, então aqui a galera é de extrema direita, ela já começou assim, ela é de extrema direita, aí eu, e você vai falar com esses caras, e eu falei, eu tava com medo, né? Tipo, eu vou adequar meu discurso aqui para os caras não... Aí eu falei, eu vou lá falar o que eu tenho para falar.
o máximo que vai acontecer é eles não me chamarem mais na outra palestra, mas eu deixei meu recado lá, entendeu? E aí eu usei um exemplo para a gente puxar esse gancho de interesse, porque eu falei assim, gente, vocês estão aqui e vocês manuseiam, numa empresa de mineração, uma máquina que faz não sei lá o quê, que vai produzir uma máquina dificílima de manusear, e você tem a expertise, você treinou, você sabe fazer exatamente aquilo que o seu chefe pediu para você fazer. Você trabalha aqui, você vai prover o seu sustento daqui. E você não estudou para saber da máquina? Uma máquina muito difícil? Eu tenho absoluta certeza que seria muito mais fácil você trocar uma fralda e estudar como troca uma fralda ou cozinha um brócolis do que a máquina que você manuseia. Então, capacidade você tem. Né? E aí os caras, verdade, né? Então, tipo, dá aquela refletida, e eu acho que é isso que a gente tem que puxar aqui para finalizar, né? A nossa roda, que eu quero agradecer muito vocês. A gente ficaria aqui horas, né? E nosso evento, ele tem um montão de coisa, 2 páginas aqui, a gente está chegando na metade, mas eu quero agradecer muito ao Everton, à Vivi, ao Roberto, por terem trocado com a gente sobre o tema. Eu espero que a gente tenha chegado, né, nesse lugar sobre como os nossos filhos vão se sentir amados, né, por nós, que a gente permeou por amor, por sentimento, por raça, classe, gênero, e a gente trouxe recortes aqui de diversas perspectivas. E, para os nossos convidados, senhoras e senhores, uma salva de palmas.